Galera, beleza? Meu nome é Leonardo Arrigoni. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um estilo que foi esquecido há bastante tempo. A gente não encontra com facilidade receitas para ela. É o estilo Coit, datada no século XIV, e ela é feita com 3 maltes: malte de aveia, malte de trigo e cevada. E aí eu estou fazendo essa reprodução aqui e vou apresentar para vocês aí como é que vai ficar essa cerveja. Eu conheci essa cerveja numa viagem que eu fiz para o sul, para o Rio Grande do Sul, né? E aí eu acabei provando essa reprodução que foi feita aqui pela cervejaria lá no Rio Grande do Sul. Cara, eu gostei bastante e espero que o resultado da minha fique bem legal. Então a gente vai mostrando aí para vocês o passo a passo. Agora, nesse momento, chegou a 45 graus, eu vou desligar aqui o fogo e vai fazer a nossa segunda rampa aí de 45 graus, beleza? E aí nessa segunda rampa a gente vai ter um tempo total de 25 minutos. Então vou ajustar aqui no meu reloginho aqui para 25 minutos, beleza? E aí daqui a pouco a gente volta para poder mostrar um pouco mais para vocês. Final da rampa de 52, vamos começar a subir agora. O fogo tá ligado. Começar a subir agora para 62 por 45 minutos a mais. Final de mosturação, mais de 3 horas aí fazendo as rampas. E aí agora eu tô fazendo a transferência aqui para a panela de fervura. E aí a gente já vai começar a fazer a lavagem já dos grãos para começar a ferver. Bom, é isso aí, pessoal. Começou a ferver aqui. Eu vou fazer a adição do primeira rampa de lúpulo. E vamos botar aqui 60 minutos no relógio para começar a contar aí a nossa fervura. Aí, ó, o Vinícius está aí me ajudando, dando aquela força. Vamos fazer a coisa acontecer. Vai fazer a segunda adição aqui do lúpulo, sendo que na verificação ali da nossa OG, eu vi que a conversão ficou bem baixa. Provavelmente porque o meu programa ele estava com a taxa de conversão da aveia errado, provavelmente. Então, para poder corrigir, a gente vai colocar 1 kg de rye maltose para poder aumentar essa nossa OG aí, para a gente poder chegar próximo do que a gente está querendo lá, que é 5% de álcool de ABV na cerveja, valeu? Galera, agora eu adicionei aqui o chiller. A gente ainda usa aqui na nossa cozinha aqui um chiller de imersão, é um chiller de 30 metros para poder dar conta da panela. E adicionei o Airflock também. É isso aí, faltando 5 minutos para o final. Última adição de lúpulos. Vamos lá. Bom, é isso aí, galera. O cônico já está aqui cheio. Já fiz a inoculação da levedura do K97. E agora vou deixar a bichinha trabalhar para ver como é que vai ficar. Já regulei aí a temperatura para 18 graus. E é isso. Depois volto aí para contar para vocês como é que ficou. Bom, eu tô com a receita aqui, toda ela anotada. Então a gente fez aí com 49% de malte de aveia, 29% de malte de trigo, 20% de pale ale
e 2% eu botei de caramelo 100 para poder ajustar a cor dentro do estilo, conforme eu dei aquela estudada, né? A parte de lúpulos, a gente usou 150 gramas de tênega a 60 minutos, 280 gramas também de tênega a 20 minutos e 150 gramas a 10 minutos. Então foi uma carga bem legal aí de lúpulo. O fermento que a gente usou foi o K97, tá? E eu botei uma pastilha de Whirlfloc aí para poder ajudar a deixar a cerveja bem limpinha. Bom, aí eu fiz uma abraçagem aonde a gente cumpriu várias rampas, tá? 10 minutos a 35 graus, 25 minutos a 45 graus, 45 minutos a 52, 45 a 62 e 45 a 72. Depois o mash out a 78 com 10 minutos e a fervura aí foram 60 minutos, ok? Eu obtive a OG, na verdade esperada era 1056 e aí no final da lavagem eu estava com 1029. Foi a primeiro obstáculo, né? Então a gente acabou utilizando aí 1 kg de rye maltose, que eu adicionei a 20 minutos, e 1 kg de açúcar cristal, tá? E aí eu consegui chegar a 1053 no final. Deu um resultado bom. Finalizado a fermentação, ela terminou com 1017, beleza? Então ela deu uma secada boa, a cerveja ficou bem gostosa. Só que na prova a gente descobriu que o estilo dela pede que seja um pouco lupulado, levemente lupulado. E aí estava muito maltada. A gente acabou fazendo aí um dry hop, tá? No quarto dia, faltando 4 dias para o final do invase, a gente botou 160 gramas de West Kent Gold, que ela pede lúpulos alemães, então a gente usou os 2 lúpulos alemães, tá? Alemão. A fermentação ocorreu em 10 dias. Foram 7 dias mais 3, 18 graus, 7 dias, depois 3 dias a 20 graus. E a maturação ocorreu numa quebrada, de 3 dias a 20, 1 dia a 12, 2 dias a 10, 1 dia a 8 e 4 dias a 1 grau, ok? Essa cerveja, por ser uma cerveja de trigo com aveia, não é uma cerveja clara. Então foi mesmo só para poder fazer com que a levedura decantasse e a gente pudesse retirar aí a cerveja pronta. Bom, vamos lá, a degustação para ver como é que ficou. Vamos lá. Esse aqui é uma tulipa que foi presente aí nos dado aí pelo nosso amigo Luiz Cláudio, da cerveja Zanja. Obrigado, Luiz. Gostamos bastante do copo. E aí vamos à prova da Coit. Bom, a cor está bem dentro do esperado. Se eu não me engano era 10 EBC. E aí ficou bem bacana aí a cor. Eu sinto um pouco de aroma da própria aveia. Ela ficou bem gostosa, tem uma pegada da aveia, um pouco do último lúpulo que a gente colocou, que foi o West Kent Gold. Uma cerveja bem saborosa, diferente. Tem um saborzinho, acho que bem especial aí pro estilo. Acho que vale a pena vocês fazerem. Valeu, galera!